Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse dia 2 de abril de 2022. Sou Bruna Calumbi, sou psicóloga clínica, atuo tanto no consultório particular como na equipe do CAEE. O que é o CAEE? É o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Trabalhamos com a educação inclusiva, com crianças com deficiências, e ali trabalhamos também com crianças com autismo. Estou aqui com a fisioterapeuta Daniele, que ela vai se apresentar agora para vocês. Meu nome é Daniele Costa, sou fisioterapeuta, faço parte da equipe do CAE e também trabalho com atendimentos domiciliares. Lá, como a Bruna falou, trabalhamos com crianças especiais, jovens e também adultos, mas que fazem parte, que estão matriculados na rede regular de ensino. Estamos aqui também com o educador físico, lá do CAE, Rafael, e ele vai se apresentar também para vocês. Olá pessoal, meu nome é Rafael Vieira, eu faço parte da equipe do CAE. Vamos falar um pouco desse dia tão especial, que é dia 2 de abril, e vim falar um pouco aqui sobre a atividade física para esse grupo de autismo. E agora a gente vai iniciar, com a pergunta, o que é o autismo? Muitas pessoas que estão aí em casa não sabem de fato o que é o autismo. Fica se perguntando, por quê? Sempre já existiu o autismo? É algo que é recente, de 2, 3 anos de trás para cá? O que é de fato o autismo? E aí a gente vai explicar mais ou menos um pouquinho para vocês o que é o autismo, quais são as causas, as características, como vocês vão conseguir identificar ali, porque tem pais que às vezes não conseguem identificar na criança, ou até parentes não conseguem ter esse acesso e saber de fato que características a criança ela tem ou não tem o autismo. Como é que eu posso descartar esse autismo? Então, o autismo ele é um transtorno no neurodesenvolvimento da criança e tem a sigla TEA, que significa transtorno do espectro autista. E causa alguns prejuízos e algumas dificuldades no comportamento das crianças, seja na linguagem, seja na interação social, na forma como a criança ela vai expressar ali seus sentimentos, suas emoções, ela vai ter algumas limitações. E a gente vai explicar no decorrer aqui da nossa conversa algumas características sobre o autismo, tá certo? Agora, nesse momento, vou falar um pouquinho das características, de como é que a gente consegue observar essas características. Porque desde recém-nascido, se os pais observarem bem esse contato visual, que a criança tem muita dificuldade do olhar no olho, de ir para estranhos, sem dar o tchauzinho para o pai e para a mãe, vai para todo mundo. Eles têm muita essa facilidade. Isso são já algumas características. O choro excessivo, a questão da repetição de palavras, a ecolalia, tem muitas características sobre isso aí. Porque a criança tem dificuldade de olhar no olho, principalmente as crianças que chegam no consultório. No meu consultório chega crianças que têm dificuldade de olhar no olho, crianças que gostam de brincar sozinho ali, isolados. Acho que vai ser uma das características também dessas crianças que chegam para vocês no consultório. Porque para mim chega muito assim, o contato visual não consegue olhar, outros já conseguem olhar, o contato visual, outros já gostam de brincar sozinho, outros já me chamam para brincar nessa brincadeira. Tem muita repetição, bota os carrinhos alinhados, os brinquedos tudo direitinho, já outros não, pega os brinquedos, eles como se fosse quebrar mesmo, que eles gostam de entender o que está por trás. Pega o carrinho, mas não faz o movimento, de ir e voltar, desmonta, olha a rodinha, eles têm muitas essas curiosidades. E são também habilidades dele. E eu queria também entender mais ou menos o que é que acontece também com essas crianças num consultório com vocês. Tem muitas características, a gente vai trazendo muitas características aqui, mas no início é essa, a dificuldade de olhar no olho, a interação, não consegue falar, não consegue expressar, e isso dificulta, porque o adulto não entende a criança não entende o adulto, e não é atendido também naquelas necessidades. E agora eu quero passar para vocês me dizer um pouquinho. Muitas vezes o que acontece também, Bruna, que a gente nota assim, os pais relatarem que até duvidam, questionam se eles têm alguma deficiência auditiva também, porque eles não interagem, Tem essa dificuldade de interação, dependendo do nível deles também, porque são divididos em 3 níveis, De acordo com o quadro clínico. Aí, de acordo com isso, tem uns que têm mais dificuldade na interação social. Muitos pais chamam pelo nome e a criança não atende, aí já pensam, já liga aquela luzinha de alerta, Será que meu filho tem uma deficiência auditiva? Mas não é o problema da comunicação mesmo, daquela questão do verbal e também das linguagens não verbais, porque o corpo da gente fala, Então, o corpo da gente está movimentando a todo momento, mas eles têm
Durante o desenvolvimento do cérebro, que é até 3 meses da gestação, a gente observa, de acordo com as pesquisas, que foi relatado sim que tem um problema nesse processamento, no desenvolvimento cerebral. Então, eles têm muita dificuldade na fala, comunicação, questão da comunicação verbal e não verbal, também da questão do social, não interagir, e os problemas comportamentais mesmo, né? Movimentos estereotipados, que é aqueles sem tanto fundamento, repete várias vezes as mesmas palavras, ou frases também. E o que acontece também, Dani, como você falou, que é mais ou menos nessa forma como você traz da criança, né, ali de bracinho, que os pais já começam a observar. Porque até 3 anos, no máximo, já começa a ter essas observações. E quando você falou que os pais, eles acham que a criança, ela não escuta, né, porque chama pelo nome e a criança não corresponde, aí já chega com essa questão lá dentro do consultório. Justamente. Como também, né, essa questão, a escola, principalmente creches, a escola, o primeiro sinal para ser identificado, porque a criança, ela já está, os pais trabalham, né, a rotina começa já a colocar essas crianças na creche, na escola. E o que é que acontece? Interação, a criança não brinca com ninguém, já fica isoladozinho. Aí, a primeira queixa é que os pais chegam no consultório para mim, né? Ó, a escola me encaminhou para vir para o psicólogo. Por isso que a importância da equipe multiprofissional, que a gente vai deixar mais para o finalzinho com a equipe, para a gente poder traçar aqui para vocês. E acontece muito isso. Tem pais que chegam, mas meu filho, Bruna, quando era criancinha, ele olhava no olho, ele correspondia. E também no consultório chega a questão da fala, a demoração de começar a falar. 2, 3 anos ainda não está falando, né? E nem todas as crianças também que têm essa dificuldade da fala é autista. Mas são algumas características de criança autista que demora para falar, e quando fala são palavrinhas pequenas, aí vem a ecolalia, repetição, a gente brinca, fulaninho, João, vamos brincar disso? Ele repete, João, vamos brincar disso? É como se a pessoa, ela não existisse ali, ela sempre colocasse outra pessoa em segundo plano na vida dela, né, para poder ela se espelhar naquela pessoa, e tem muito isso na criança ali dentro do consultório, são algumas das dificuldades. E eu queria passar para você também, Rafael, se você vê algumas características assim, bem visíveis dentro do consultório. A gente sabe que tem muitas características, né? A gente também não vai citar todas, a gente vai pegar as mais comuns que chegam no consultório e que a gente vê nas crianças mesmo. Quais são as características que chegam assim, mais para você no consultório, com as crianças autistas? A primeira fase, aí devemos entender quais são o seu desenvolvimento motor, né? Seu desenvolvimento motor e seu desenvolvimento sensoriais. Chega crianças que não têm aquela mobilidade, né, física, e tem outras crianças que não conseguem olhar olho no olho, né? E tem crianças também que não têm noção de espaço no ambiente, né? Quando a gente coloca uma brincadeira de equilíbrio, ela não tem noção, sai batendo em outros objetos. Então, essa é algumas dificuldades que a gente tem, né? E a gente tenta corrigir junto com a fisioterapeuta. No caso que a gente vê de relato dos pais, mais comumente, atraso no desenvolvimento, seja a questão da fala, algum ato motor que não tem assim um desempenho tão neurotípico, vamos dizer, que a gente não pode também taxar tudo como anormal, né? Mas que foge um pouquinho daquele quadro de desenvolvimento que a gente comumente está vendo. Marcos do desenvolvimento que são alterados, tem um atrasozinho no sentar, no rolar, a questão que Bruna disse também, o contato olho com olho, as respostas verbais e não verbais, isso tudo a gente vai tendo como queixa e vai intervindo, déficit de equilíbrio, a gente vê muito, também falta de força, compreensão do seu eu no espaço. Às vezes eles não sabem dissociar o tronco de um movimento do braço. Então, assim, são olhares que a gente precisa que os pais tenham atenção. Algumas crianças também na fase escolar, a gente precisa desse feedback com a professora, para que a gente tenha esse retorno. Em que intervir? No que é que a gente pode ajudar como profissional dessa área, né, da saúde? Então, são alguns marcos que a gente vê assim que levanta
aquela bandeirazinha para a gente ter um cuidado a mais, para investigar melhor, para ver se é aquilo mesmo, ou se só é uma fase do desenvolvimento que é mais lento um pouco. Então, é um contexto, porque o espectro autista engloba várias coisas, e como Bruna vinha falado anteriormente, a gente tem que ter aquele olhar crítico, mas que, assim, tudo é suspeito. E tudo a gente vai ter que individualizar aquele paciente, porque não existe uma receita de bolo, cada ser autista ele é único, e a gente vai tentar conhecer. O principal do tratamento do autista é o conhecimento. Então, a gente tendo aquele conhecimento, tendo cuidado e aquela atenção de escutar os pais, a gente vai ter muito êxito no tratamento. Porque muitas vezes eles não verbalizam, né? Aí fica um pouco difícil, a gente tem que ter aquele olhar mais assim apurado e aquela ausculta melhor com os pais. Mas, no geral, é isso. Ô, Dani, foi como você falou, a importância de quando a gente tem esse acompanhamento com a família, porque quando a gente atende criança e adolescente, a gente não trabalha só com a criança e adolescente, trabalha com a rede, que a rede é o quê? A criança ou o adolescente, a família, a escola e a equipe multiprofissional. Quando você falou as características que chegavam para você, nem sempre no primeiro contato com os pais, a gente consegue saber de tantas características, porque eles contam algumas coisas por cima. E também no atendimento, porque o atendimento ele é gradual. Não é porque a criança ela chega no consultório, no primeiro momento eu já vou ver ela se esquivando, ela não querendo brincar, ela não olhando no olho, ela não abraçando, não tendo esse contato. Muitas das vezes a criança é as que chegam para mim assim. Não é no primeiro momento que eu atendo a criança que ela já está dessa forma. Ao longo de sessões, ela vai se representando. É como se ela fosse um presente e estivesse dentro de uma caixinha. E todo momento eu abro aquela caixinha, eu vou tirando sempre outras caixinhas de dentro, sabe? A criança ela vai se desdobrando ali. E é isso que acontece lá no consultório. E muitos pais também, a importância, depois a gente vai falar cada função aqui, eu como psicóloga, Dani como fisioterapeuta, Rafael como educação física, como é que a gente trabalha com as crianças. Porque o que é que acontece? Os pais chegam no atendimento e falam, Bruna, até quando a criança vai ficar no acompanhamento psicológico? Não tem como, porque, como você falou, não tem receita de bolo. A criança, quando ela é diagnosticada com autismo, ela sempre vai ter autismo. Não tem como dizer que lá na frente ela não vai ter mais porque ela está na psicóloga, porque ela está com Dani, porque está com... Não existe isso, né? Então, a criança diagnosticada com autismo, ela sempre vai ter autismo. O autismo, ele não tem cura, mas com os tratamentos, né, adequados e qualificados, cada profissional na sua área vai trabalhando, como você falou, o conhecimento, vai se especializando, vai fazendo curso, vai fazendo vai fazendo especialização para poder atender essas demandas, que a gente não vai ser leigo de chegar com a criança ali, não sabe como fazer, então a gente está sendo antiético, então a gente precisa ir buscar, né? Tentar ali encontrar ajuda para aquela outra pessoa, porque aquele que vem atrás, né, de ajuda, ele quer ser ajudado, então a gente precisa saber trabalhar com a criança ou adolescente e também, né, com os pais, precisamos desse apoio, dessa rede, que muitos não sabem de fato, é isso mais ou menos que você falou, Dani. Justamente, a gente precisa cada vez mais buscar o conhecimento, porque o espectro ele é muito vasto e assim, um tratamento, uma intervenção errada, ela vai prejudicar muito o desenvolvimento daquela criança, no lugar de favorecer para o desenvolvimento, aquela questão social toda, ela vai inibir ou vai até atrapalhar o desenvolvimento dele. Essa questão do conhecimento, a gente vê cada vez mais pesquisadores estão buscando, tem muitos estudos, uma infinidade de estudos, que é para conhecer e poder, de fato, assim, ter a sua parcela de contribuição para aquele paciente, que ele é único. Sim, aí sobre isso aí, também a importância, porque as crianças, elas gostam muito de se apegar. Elas têm, vamos dizer assim, elas têm uma dificuldade de se apegar. Depois que elas se apegam, elas gostam muito desse contato. Tipo, o mesmo profissional, é a mesma psicóloga, é o mesmo fono, é a mesma fisioterapeuta. Então, o que é que acontece? Quando o pai, né, até às vezes as condições, dependendo se é um ambiente que paga ou é um ambiente que é público, fica trocando de profissional. Isso dá um desastre muito grande na criança. Porque desorganiza, né? Desorganiza, porque ela já tem essa dificuldade, né, de
ficar com uma pessoa quando fica. Eu escuto muitos relatos, né, sobre isso com pais que chegam, tanto em escolas, não falo de creche, mas com escola por conta dos professores e os cuidadores. Começa com o cuidador. Hoje já foi até um relato dentro do consultório, que eu também, como eu falei logo no início, trabalho também no consultório à parte, então foi um dos relatos da mãe. Eu já estou estressada, Bruna, porque já faz 5 cuidadoras que passam ali para o meu filho, e ele já está com a resistência. A questão da volta às aulas, né? A gente vai vendo isso no consultório. O retorno dessas crianças no atendimento lá do CAE, eu comecei a perguntar também. O que é que acontece? Tava as aulas online. Então, muitas crianças com autismo, que a gente até esqueceu de falar, mas a gente vai falando aqui agora, muitas crianças com autismo, ela não tem só o autismo. Ela tem déficit de atenção, hiperatividade, tem outras características também, tipo outras funções ali por trás. E isso também dificulta na escola. Muitas crianças não assistiam às aulas online. E os pais traziam, Bruna, eu não sei o que eu faço, porque nem a escola adapta as atividades para a criança e não tem como eu colocar a criança ali vidrada porque ela não fica. Mesmo tomando medicamento. Né? Nem todos os autistas tomam medicamentos, mas alguns tomam medicamento. Já para segurar a atenção, já para ajudar nos comportamentos, sim, na agressividade, né? Que acontece muito, eu acho, aí no ambiente de vocês, no trabalho também, essa questão. Mesmo sendo algo a livre, né, que você faz com as crianças, mas a agressividade também. Tem muito isso dentro das crianças com autismo. Então, assim, o retorno de voltar às aulas agora modificou bastante os comportamentos. Né, passaram 2 anos, principalmente crianças que não estudavam em escola particular, escola pública, passaram mais ou menos aí 2 anos só com aula remota. E agora está retornando para as escolas. Aí estão preparando cuidadores, mas fica uma semana um, depois outro já troca, já é outro, e como é que vai ficar? Né, então, essa importância aí também. Ele já tem o problema da adaptação, aquela interação social, né? E toda vez que é interrompido aquele ciclo que ele já está comumente ali acostumado, né? Aí ele é como se tivesse uma regressão, né? E não só com pessoas, com objetos também. Até porque quando está lá no consultório, se eu coloco um brinquedo aqui e ele brincou a sessão, que são 50 minutos praticamente de terapia ali, se na outra semana não tiver aquele brinquedo, né, ele vai achar estranho. Porque tirou, modificou. Então, tem brinquedos também muito importantes que é da criança ali. Cada um vai brincar da forma que quer lá dentro do consultório. Mas eles pegam muito assim as questões, eles gostam das mesmas coisas. As preferências, né? Sim, eles não gostam de mudança, não gostam de ver nada mudado por conta já disso. Né? A dificuldade da mudança. Justamente pela questão da organização dele, né? Eles têm esse problema da organização. De ter uma rotina, de ter um cronograma. Quanto mais rotina tiver, melhor para eles. Vai facilitar a vida deles, né? Então, essa questão. Geralmente, pela falta de conhecimento, alguns pais, cuidadores, ou mesmo os profissionais mesmo que lidam com eles assim no dia a dia, querem mudar o comportamento, mas a gente vai fazer pequenos ajustes para ele manter o social. O que é que a gente vai querer nos níveis? É porque é um nível severo porque ele não fala. Não, a gente tem que pensar na funcionalidade. Porque o que a gente precisa devolver para esses indivíduos é o convívio social, a qualidade de vida e a funcionalidade deles. Eles precisam estar com mais independência, a gente tem que gerar para eles uma autonomia maior, um convívio social, interação, e ajustando com a particularidade dele, não a gente tentar mudar o comportamento, a gente ajusta, né, faz pequenos ajustes, como tem criança que tem preferência com animais. Mas eu não quero que ele brinque com o animal agora, eu quero que ele pule. A gente vai pular, a gente pega um animal, como o dinossauro que eles gostam muito, a gente pega o dinossauro que ele tem maior afeto ali, e a gente vai brincar, introduz aquele animal na rotina, na brincadeira, no lúdico, que é como a gente trabalha, e vai trabalhar assim o pular, porque ele tem a deficiência no pular, vamos utilizar do recurso que ele está acostumado ali, o vínculo que ele tem afetivo com aquele animal, e vamos desempenhar nosso papel. Não é querer mudar, não é porque ele não pode pegar no brinquedo agora, não é assim que a gente desorganiza. Aqueles movimentos estereotipados que eles têm, na maioria das vezes a gente vê que é uma resposta do organismo deles à não verbalização do problema. Eles querem falar com o Rafael,
Eles querem se comunicar, mas eles têm a dificuldade verbal e a não verbal de apontar, como eu já tinha falado anteriormente. Então, as estereotipias surgem daí, dessa desorganização, uma forma do organismo tentar mostrar que ele precisa ali interagir. Aí faz os movimentos das mãozinhas, os flaps, né, mais comumente falado. O andar na ponta do pé é um movimento de estereotipia. Então, assim, são vários, né? E a gente também não pode taxar como tudo é anormal, porque a gente vê em crianças normais também, né? A questão desses movimentos de estereotipia, a criança quando ela está muito contente, principalmente pequena, elas começam, né? Quando vê um brinquedo novo, algo que é muito atraente, eles começam a fazer os movimentos próprios mesmo da fase da criança, né? Mas a gente vê muito comumente nos autistas também. E é como você falou, Dana, a gente precisa ter alguns reajustes. A gente não vai mudar o paciente por completo. É um trabalho que tem que ser feito no consultório, ou seja, aonde for o profissional esteja com aquele paciente, mas que também em casa dê continuidade. Porque senão é um trabalho desfeito. É como eu falo para os pais, não adianta você trazer a criança aqui ou o adolescente e eu trabalhar e eu explicar algumas coisas, né? Porque a gente está estimulando aquele comportamento, né? Um reforço positivo, né? Um reforço negativo, algumas coisas a gente vai trocando ali de lugar para poder ajudar melhor a criança. Aí foi como você falou. E é importante também os pais eles estar cientes. Não é porque a criança ela tem autismo, certo? É só um diagnóstico que ela tem, mas ela tem um nome. E o que acontece muito no consultório é o seguinte: os pais chegam e dizem, meu filho tem autismo. Às vezes é dentro da recepção, a gente escuta, lá dentro do consultório, aí eu falo, peraí, quem é teu filho? Fala o nome dele, fulano. Tá. Quem é ele? Qual a história dele? Porque os pais, eles também, não é só as pessoas lá fora que tem esse preconceito, que discrimina, às vezes é os pais também. Eles esquecem o nome da criança e ele tem autismo. Minha filha tem autismo, meu filho tem autismo, como se fosse algo que eles promovessem aquilo ali. Sim, bota essa própria identidade. E o que acontece? Muitos não querem botar regras. Eu não vou botar regras, eu não vou botar limites, porque o bichinho trata muito assim, né? O bichinho, coitadinho, ele já tem isso aí, eu não vou estar colocando regras. Quem é o ser humano que não vai ter regras, né? Nossa vida é regrada de muitas coisas, a gente precisa ter isso. Porque se o pai, a mãe ou quem convive com a criança não colocar regras, não colocar limites, alguém lá fora vai colocar. A escola vai colocar, o reforço vai colocar, aonde a criança tiver em outras atividades, seja em igrejas, seja campinho de futebol, seja onde for a criança for inserida, vai ter regras. Então eu também escuto esses relatos. Né? E aí até dou dicas de fazer, né, um cronogramazinho de todo mundo ali em casa obedecer às normas, hora de acordar, hora de comer, hora de tomar banho, fazer a tarefa, para poder estimular. Principalmente quando tem outros filhos também, que não só é aquele ali. Então eu digo, vou aplicar a regra para todos da casa, não é só fulaninho porque tem autismo. Todos vão ter que obedecer. E facilita a vida deles, né? Criar uma rotina facilita a vida de quem tem o TEA, né? Sim, porque eles não gostam da surpresa, eles não gostam do inesperado. Para eles tudo tem que ser organizadinho. Então, quando a família ela tem isso, né, de organizar, ter os horários, fazer um cartazinho lá na parede, né, colocar a criança para confeccionar e ela mesmo ir riscando ou colocando bolinhas, para ela ir se adaptando. Porque a nossa vida é isso. Para a gente chegar aqui, hoje a gente precisou se organizar, acordar mais cedo, fazer as atividades em casa, diária, para poder chegar aqui. Por que não com a criança? Ela precisa também ter esse reajuste aí na vida dela. E eu falo assim que facilita porque essa é a deficiência que eles têm, de base. Então, no que a gente puder estar, assim, conscientizando os pais, a população como um todo, para estar adequando regras, rotinas, é muito benéfico. Porque nós, neurotípicos, na maioria das vezes, a gente começa um ato, termina o ato e pronto, já passa para outro. E eles não, eles vão somando. Nem termina um ato, já está somando com outro e a cabeça fica um turbilhão. Então, se a gente puder facilitar e impor alguns limites, algumas regras, estipular horários, como a Bruna falou, fica muito mais fácil para a vida deles. Porque eles têm muita dificuldade, né, Dani? Do não. De também. Não aceitar o não, eles têm muita dificuldade. Não, e eles começam a chorar com birras e eles não entendem. É como se a gente estivesse ali negando de fato. Né? Eles não têm essa noção.
É porque assim, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, tudo que tiver na cabecinha de desenvolvimento até os 3 meses, é intrauterino, né? Dificulta para ele, não é como a gente. Tudo é mais dificultoso. Então, o que a gente puder fazer para estar assim, maximizando Sim. a E questão. flexibilizando também, né? Para poder Justamente. ajustar ele ali. Potencializar o que ele tem, porque toda criança tem suas fragilidades, mas também tem seus potenciais. Então, a gente tem que aproveitar aquilo. Pegar aquilo e dizer, você consegue. Muitas vezes eles não têm, Rafael sabe muito bem disso, muitas vezes eles não têm compreensão do corpo no espaço. Chuta a bola, fulano, vai, João, chuta a bola. Eles não vão saber nem como programar o movimento para poder fazer o chute, porque ele não sabe que os membros estão ali para desempenhar aquela função. Então, é todo um processo, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente tem que ir com muita calma, para não frustrar, mas assim, tendo muita consciência do que está fazendo, para a gente também não prejudicar. Então, é ensinar o movimento e potencializando o que ele tem de melhor, né? Assim, de mais aguçado, que também não são todas as crianças que têm um déficit intelectual, tem umas até que são com QI até bem superior, né, Bruna? E o interessante é que, assim, a criança diagnosticada com autismo, a gente acha que todas as crianças vai ter as mesmas características e vai fazer as mesmas coisas, o que eu adapto para uma vai servir para outra, e não é. Como você falou, nada é receita de bolo. O que eu aplico com fulaninha, eu vou aplicar com fulaninho. Eles são muito diferentes, são mundos diferentes, cada cabeça é um mundo, e eles vivem muito no mundinho deles. Então, até eu entrar ali para acessar eles, vai ter aquela resistência. Eles precisam, né, ter aquela transferência comigo, né, com vocês também, para poder eles soltar. Sim, a confiança, eles são muito desconfiados, né? Então, eles precisam criar esse vínculo. Por isso que a importância de não estar mudando as coisas, de ter uma regrinha, né? Algumas coisas, sim, toda regra tem suas exceções, tem coisas que é quebrada, mas é importante isso aí com a criança. Por isso que o diagnóstico precoce, né, para a gente já ir já para o final aqui da nossa conversa, o diagnóstico precoce é muito importante, principalmente porque a criança está ali no neuropediatra, né? Então o neuro ele vai já observar algumas características, não vai fechar o diagnóstico porque ele precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Seja o psicólogo, o fono, a fisioterapeuta, o educador físico, outros profissionais aí. Então, na psicologia, quando a gente está com o paciente, seja ele com autismo, seja ele com outro transtorno, a gente tem esse acompanhamento com os pais. Primeiro eu recebo os pais, faço, né, ali a triagem, a anamnese. A anamnese quer dizer que eu preciso saber desde lá da infância, desde a gestação, até o planejamento também, se eu queria ser mãe, se eu queria ser pai. A gente precisa compreender esse contexto. Então, a gente tem esse acompanhamento primeiro com os pais, nessa consulta, para depois começar a atender as crianças. A gente vai trabalhando os comportamentos, os estímulos, né, na brincadeira, no lúdico, na imaginação. A criança ali, ela tem uma associação livre para ela poder escolher o que é que ela quer brincar, o que é que ela quer fazer, né? E a gente tendo esse acompanhamento vai instigando ali os comportamentos na alteração, né? Se é uma criança que tem muita raiva, então a gente vai trabalhar algumas emoções para ela se controlar, seja quebra-cabeça para tentar desvendar algumas coisas dificultosas na vida dela, e a gente vai associando, né? Fazendo faz de conta ali com a criança, quando aquela criança ela consegue compreender. Então é nesse contexto aí que a psicologia, né, trabalha com a criança, com o lúdico, com a associação livre, né, trabalhando todo o brincar ali com a criança, e os brinquedos específicos é o que a gente, é a nossa ferramenta de trabalho, é os brinquedos, né, o papelzinho ali, a criança ela desenha, ela escreve ali o que ela sente. Então esses os comportamentos que a gente vai trabalhar ali com a criança. E agora eu vou passar para vocês explicar um pouquinho de como também é o trabalho de vocês. Na atividade física, temos que conhecer o corpo do usuário, né, da criança, né? E fazer ela se reconhecer também, né? O seu corpo, a sua habilidade. Como a Bruna falou, que o autismo não é um diagnóstico só para todos, né? Temos que fazer um trabalho adaptado para cada usuário, né? Cada paciente. Então, fazemos um trabalho adaptado em conjunto com a fisioterapeuta, né? Conseguimos fazer algumas habilidades, alguma postura que seja na realidade da criança, tá? Fazendo atividade de pular, atividade de correr, atividade de força, atividade de equilíbrio. E o objetivo é a gente fazer toda essa correção
no usuário, né? A gente fica sempre assim, nesse link, porque os pacientes, ora, estão sob meus cuidados, mas também a gente trabalha em grupo e a gente vê que surte muito resultado, porque eles precisam, assim, daquele social com outras crianças, embora que para alguns tenha, assim, maior dificuldade naquela interação, mas a gente tenta trazer, assim, aquilo que ele tem e o que ele pode doar naquela conduta, né? Nem sempre a gente trabalha com grupos grandes, porque fica difícil de contornar cada situação, porque precisa de ajustes posturais, precisa de enfatizar algo que, assim, pode fugir do nosso controle. Então, é no máximo 2, 3 crianças por vez, para a gente dar uma maior atenção, maior cuidado naquela conduta. A questão que Bruna falou é muito importante, da anamnese. A anamnese é uma avaliação que fazemos. Primeiro a gente faz uma triagem com os pais, uma anamnese e coleta dados, né? Dados da gestação, se for uma gravidez tranquila, se a mãe teve exposição a algum vírus ou bactérias, porque sabemos que tem as causas que são genéticas herdadas, mas também causas que são fatores ambientais. Então, a gente coleta todos esses dados para a gente saber em que linha traçar o tratamento, né? Veio de onde? Tem indícios de onde? Como foi assim que surgiu aquela possibilidade de desenvolver o autismo? Nem sempre os pais têm uma relação com o autismo, assim, não carrega o gene, mas existem as mutações que em cada indivíduo nós sofremos mutações sim, só que muitas vezes passa desapercebida, não acarreta nenhum dano para a gente. Nesses casos do autista, não. Os fatores genéticos herdados é o que ou o pai tem, ou a mãe tem o traço para o autismo, desenvolver o autismo, ou os dois em conjunto. Mas também tem essa questão das mutações, que não chega nesse viés aí, herdada por pai e mãe, mas tem as mutações e os fatores ambientais. Os fatores ambientais não é aquele que acontece no seu seio familiar, naquele ambiente familiar. São questões relacionadas com vida intrauterina. Então, a mãe que não fez uso de ácido fólico naquele período do desenvolvimento cerebral até os 3 meses de gestação, corre um maior risco. As mães que fazem uso do ácido valproico, que é utilizado para crises de epilepsia ou transtorno de bipolaridade, aí elas têm um índice maior de desenvolver crianças com autismo. Então, são vários fatores que, assim, devido à gama do espectro, a gente não pode dizer, não, é mais tendencioso para isso. Mas 81% a literatura já comenta que sim, de fatores genéticos herdados. Aí tem uma porcentagemzinha de mutações, que corresponde a 18%, e também a questão dos fatores ambientais, que chega a quase 1%. Como você falou, né? E muitas crianças mais afetadas no sexo masculino do que o feminino, justamente. Né? E às vezes quando tem a questão do autismo na menina, não é que não exista, tem sim, só que é mais difícil, é sutil da gente descobrir e fechar um diagnóstico, né? É bem mais difícil. No homem não, as características são bem mais visíveis e bem mais fáceis de compreender, que ali tem sim um traço do espectro autista. E só para finalizar aqui, né, para a gente depois falar uma partezinha no final para vocês, a importância, né, dessa equipe multidisciplinar, que tem pais que acham que é desnecessário, porque tanto profissional, porque eu já levo para já é cansativo, eu preencho a semana toda em atendimento, na segunda é psicólogo, na terça é para o fone, e assim vai durante a semana, e também se torna cansativo. Né, mas saber que é a importância, não tem como ficar só em um profissional e outro não, que cada um vai trabalhar de uma forma diferente, né? Então isso é importante. Então a gente aqui vai finalizando nesse dia 2 de abril, a gente hoje está comemorando, né, o Dia Mundial da Conscientização de Crianças com Autismo, e é um dia de prevenção, um dia de
coletar, né, com as pessoas ali, explicando algumas coisas, né, coletar informações também, mas também explicar. Conscientizar, né, Bruna? A Sim. importância, né, de conhecer a doença para poder ajudar, né? Não só os nossos em casa, mas a gente ter mais empatia com a criança no meio da rua, porque as pessoas taxam logo, é birrento, é mal educado, os pais não têm pulso firme, então bora entender o contexto daquela criança. Sim, é esquisita. Né? Pois é, os movimentos de estereotipias. Gente, isso é triste. Não julguem por nada na vida, porque ninguém está livre de nada. E às vezes a gente convive com o autista e não sabe, e a gente não entendeu aquele comportamento diferente dele, aquele tempo que ele tem para fazer as suas habilidades, ou que não conseguiu fazer. A gente taxa muito, né? Então, é bom que a gente comece a conscientizar a população para que existem diferenças, sim, no nosso meio, e que as crianças com espectro autista, dependendo da gravidade, do nível deles, né? Em casos severos, é impossível, assim, de socialização, né? Então, a gente tem que entender que aquilo não é birra, que aquilo ali precisa, sim, de um tratamento, de uma intervenção, e existem equipes para isso, né? Nem sempre a gente vai ter um diagnóstico, nem sempre a família vai ter um acesso ao neuropediatra, era o sonho, né? Mas, de acordo com a consulta mensal com seu pediatra, ele já vai observando aqueles traços, a mãe cuidadosamente vai relatando também alguns traços, e assim vão se encaminhando para um diagnóstico, que o diagnóstico ele só é possível através da observação. Não existe exame de imagem, como muitos comentam aí, não existe. Isso aí é uma história que não tem nenhum fundamento. Então, é observação clínica mesmo. Então, agradeço a participação de vocês, de Dani, como fisioterapeuta, como Rafael, que é Educação Física, que ele trabalha lá no CAE. Nós somos essa equipe que estamos, né, aqui trazendo essas informações. Como você falou, né, a importância da prevenção para a diminuição do preconceito, que não deixa de ser um bullying também. As crianças, ela também relata isso dentro do consultório, até os pais também. Eu sofri porque eu vi o meu filho ali na fila e tinha uma criança imitando o mesmo comportamento dela. Então, é importante, né? Esse dia é para isso, Dia Mundial de Conscientização, o nome já está dizendo, né? Conscientizar, e a gente também precisa ter consciência para a gente poder alterar em algumas coisas, né? E agora passo para você, se você quiser falar alguma coisa, Rafael, fica à vontade e a gente finaliza. Hoje é dia 2 de abril, né, um dia especial. Você pratica atividade física, melhora seu sono, melhora a socialização e melhora sua parte física. Isso aí. Minha gente, quero agradecer aqui por esse momento, que ele tenha servido para a gente colaborar com a nossa sociedade, para que as pessoas consigam encarar o autista como uma pessoa diferenciada, mas que precisa do olhar mais atencioso de nós mesmo, da população, dos pais, dos profissionais. E é só uma conscientização que sirva assim de alerta para o mundo inteiro, porque realmente a doença ela não chega a ser uma doença, é um transtorno, né? Mas assim, que afeta o social. Então isso é muito preocupante, porque nós não podemos de repente ceifar de uma criança do convívio social, embora ela tenha esse déficit, né? Esse transtorno, mas que a gente precisa adequar, gerar condições que eles possam sim se socializar e ter uma vida com maior qualidade, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? Agradeço aqui pelo convite, e o lugar do autista é em todo lugar, né? O autista, ele pode habitar em vários lugares aí. Então, é isso, agradeço e até a próxima.